Olá, boa noite. Boa noite. Por 4 votos a 3, TSE absolve a chapa Dilma Temer. O presidente se livra de perder o mandato e Dilma de ficar impedida de assumir cargos públicos. Temer se recusa a responder perguntas da Polícia Federal. Ele diz que inquirição é invasiva, arrogante, desprovida de respeito e pede arquivamento do inquérito sobre a JBS. Ex-assessor da presidência, Rodrigo Rocha Loures, teve o cabelo raspado e fica em silêncio em depoimento. O advogado diz que ele não fará a delação premiada. A operação da Polícia Federal cumpre mandados de busca e apreensão na sede da JBS em São Paulo. A ação é resultado das investigações sobre a compra e venda de dólares antes das delações dos irmãos Batista. E Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, reitera pedido de prisão do senador afastado Aécio Neves, do PSDB. Tucano é acusado de receber propina da JBS. Você acompanha essas e outras notícias após o intervalo. Até já. Após 4 dias de sessão e mais de 25 horas de debate, os ministros do Tribunal Superior Eleitoral decidiram por 4 votos a 3 pela absolvição da chapa Dilma Temer da acusação de abuso de poder econômico na eleição de 2014. O resultado mantém o presidente Michel Temer no cargo e foi comemorado pelo Planalto. Durante toda a sessão no TSE hoje, houve muitas divergências entre os ministros contrários e a favor da absolvição da chapa. O discurso do presidente Gilmar Mendes começou por volta das 8 horas da noite. Era o voto mais aguardado porque até então o placar estava empatado em 3-3. Mendes iniciou sua fala já defendendo a absolvição da chapa Dilma Temer. Criticou o argumento exposto por vários ministros sobre a gravidade das delações da Odebrecht e o chamado clamor popular de um eventual afastamento de Michel Temer. É muito fácil fazer o discurso da moralidade. Também eu. Ninguém vem me dar lição aqui. De combate à corrupção. Também eu quero isto. Mas é preciso que nós analisemos as questões com essa perspectiva. Com a perspectiva constitucional. Mas o povo quer. O povo, ou alguns órgãos de mídia, ou seja lá o que for. Mas é assim que se destrói mandato? Depois vou falar sobre isso. Só 5 presidentes eleitos terminaram o mandato. É com esse objeto delicado que nós estamos a lidar. É essa a responsabilidade desta corte. Não brinquem com isso, não sejamos américo-piscapistas. Antes dele foi a vez de Rosa Weber. Ela também iniciou a fala, já adiantando sua posição. Votaria pela cassação da chapa. Rosa Weber reiterou vários argumentos do relator do caso, Herman Benjamin, sobre o uso de dinheiro não declarado doado pela Odebrecht. Se essa prática se repetiu, se essa prática se repete, se essa prática vai continuar a se repetir, é muito triste para o Brasil. Mas que cada magistrado faça seu juízo de valor em eventuais ações que questionem outras candidaturas. Eu atuo como juíza nesta causa e para muita tristeza minha, pessoal. O mesmo argumento foi defendido por Luiz Fux, outro que votou pela cassação da chapa. Ele disse que a Justiça Eleitoral deveria ser minimalista e permitir, segundo ele, respeito à soberania popular. Nós não podemos ser obstados da oportunidade, nesse momento, de passar limpo imediatamente esses fatos que, no meu modo de ver, são gravíssimos e que contaminaram, o ministro Gilmar deixou isso bem claro, contaminaram o processo eleitoral pelas chagas da corrupção, iludindo a legítima vontade do eleitor. O relator Herman Benjamin completou a lista dos que votaram a favor da cassação. Ele foi o primeiro a votar ainda na parte da manhã. Benjamin considerou que houve abuso de poder político e econômico na última eleição e defendeu a relevância das provas colhidas pelo tribunal.
Por volta da 1h30 da tarde, a sessão foi interrompida para o almoço. Quando a sessão foi reiniciada e antes mesmo do voto do ministro Napoleão Nunes Maia Filho, o vice-procurador eleitoral Nicolau Dino entrou com um pedido para tentar impedir o voto de outro ministro da corte, Admar Gonzaga. O argumento era que Admar havia trabalhado como advogado durante a campanha de Dilma Rousseff em 2010. Em sua defesa, Gonzaga disse que desde 2013 não atuava mais em causas eleitorais e, por isso, defendeu o seu direito de votar, o que foi acatado pelos outros ministros. Admar Gonzaga iniciou o discurso e também se manifestou defendendo que não houve os crimes mencionados na denúncia. O ministro Tarcísio Vieira completou a lista dos que votaram contra o pedido de cassação e o resultado ficou em 4-3 pela absolvição da chapa. Agora há pouco, o porta-voz da Presidência da República falou sobre o resultado do julgamento do TSE. O presidente da República recebeu a decisão do Tribunal Superior Eleitoral como um sinal de que as instituições nacionais continuam a garantir o bom funcionamento da democracia brasileira. Houve amplo debate e prevaleceu a justiça, de forma plena e absoluta. E após pedir mais tempo, o presidente Michel Temer decidiu não responder às 82 perguntas enviadas pela Polícia Federal no inquérito que trata das delações premiadas feitas por executivos da empresa JBS Friboi. Em petição protocolada hoje no Supremo Tribunal Federal, a defesa de Temer pede que as investigações sejam arquivadas e faz críticas ao teor do questionário enviado ao presidente no dia 5 de junho, após o acordo de delação premiada dos irmãos Joesley e Wesley Batista ter sido homologado pelo ministro Edson Fachin, relator da Operação Lava Jato no STF. Os advogados de Temer formulam uma série de argumentos para o fato de as perguntas não terem sido respondidas. Entre eles, de que os questionamentos são de natureza pessoal e opinativa e demonstram que a autoridade, mais do que preocupada em esclarecer a verdade dos fatos, desejou comprometer o presidente da República com questionamentos por si só denotadores da falta de isenção e de imparcialidade por parte dos investigadores. E destacam que antes mesmo de qualquer investigação, já há uma prévia visão dos fatos. Independente da vinda das provas, acusará, ao que parece, com provas, sem provas ou mesmo contra as provas. Os advogados Antônio Cláudio Maris de Oliveira e Sérgio Eduardo Mendonça de Alvarenga afirmam ainda que o interesse do presidente é o de que haja uma investigação que coloque às claras a verdade dos fatos, mas que é inadmissível que se faça uma avaliação desses fatos precipitada e maculada por paixões políticas ou ideológicas, ou por partidarismos de quaisquer espécies, pois está em foco a dignidade e a honra do chefe do Poder Executivo. E finalizam pedindo o arquivamento do inquérito com o ideal de justiça. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Sentindo-se fortalecido, Michel Temer adota como principal linha de defesa o ataque. O presidente liberou os seus falcões para desqualificar o Instituto da Delação Premiada e colocar em dúvida a atuação do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, e do relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, ministro Edson Fachin. Lula e Dilma adotaram tática muito parecida e estão sendo moídos na Lava Jato. Alguém precisa dizer a Michel Temer que falta à sua estratégia de defesa a densidade de meio quilo de explicações. Depois de pedir prazo para responder ao interrogatório da Polícia Federal, Temer informou ao Supremo que não responderá às perguntas da polícia. Seu silêncio é eloquente. Errar é humano, mas escolher o erro cuidadosamente, receber o erro no escurinho do Jaburu, embarcar em jatinhos para desfrutar do conforto do erro, despachar com o erro diariamente, aí mesmo só Michel Temer. Um presidente que é apaixonado pelo erro e é plenamente correspondido. Boa noite. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, reiterou ao Supremo Tribunal Federal o pedido de prisão do senador afastado Aécio Neves, do PSDB.
Janot também se manifestou pela manutenção das prisões da irmã de Aécio, Andréa Neves, do primo Frederico Pacheco e do assessor parlamentar do senador Zezé Perrella, Menderson Souza Lima. Para o Procurador-Geral da República, a prisão preventiva é imprescindível para garantir a ordem pública. Em delação premiada, o empresário Joesley Batista, da JBS Friboi, disse que Aécio pediu R$2 milhões para pagar a defesa dele na Operação Lava Jato. Mas as investigações apontam que o dinheiro foi parar na conta de um aliado de Aécio, o senador Zezé Perrella, do PMDB de Minas. Em sua defesa, o tucano diz que é vítima de uma armação do empresário. O empresário Henrique Constantino, dono da Gol, afirma que a campanha de Gabriel Chalita à Prefeitura de São Paulo em 2012 teria sido irrigada com dinheiro de propina. A denúncia foi publicada pelo jornal Folha de São Paulo. A campanha de Gabriel Chalita, segundo o depoimento do dono da Gol, teria recebido parte de um total de R$10 milhões que foram divididos entre políticos do PMDB. Na época, Chalita era afiliado ao partido. Hoje está no PDT. Para o Ministério Público Federal, esse foi o pagamento em troca da liberação de recursos do Fundo de Investimento do FGTS para uma das empresas de Henrique Constantino. O empresário, há meses, tenta um acordo com a Justiça. Depois de contribuir com os políticos, a empresa Via Rondon da família Constantino recebeu um empréstimo de R$300 milhões do fundo operado pela Caixa Econômica Federal. As diretorias do banco que liberam o dinheiro eram controladas pelo PMDB. Segundo Henrique Constantino, para liberar os recursos, ele teria acionado o deputado cassado Eduardo Cunha, do PMDB, e o doleiro Lúcio Funaro. Ambos estão presos. Não é a primeira vez que a campanha de Chalita está na mira dos investigadores. Sérgio Machado, ex-presidente da Transpetro, disse que recebeu pedido de propina do presidente Michel Temer para financiar a campanha de Chalita em 2012. O valor acertado teria sido de R$1,5 milhão. Temer nega a acusação. E em questionário protocolado na Justiça Federal de Brasília, onde é réu acusado de receber propina na liberação de recursos do Fundo de Investimento da Caixa, Eduardo Cunha pergunta a Temer se ele conhece Henrique Constantino da Gol, se ele esteve com o empresário e se tinha a ver com algum assunto ligado ao financiamento do FGTS. Cunha pergunta ainda se Temer tem conhecimento, como presidente do PMDB até 2016, se essas empresas fizeram doações a campanhas do PMDB. Se sim, de que forma? E se alguma delas fez doação para a campanha de Gabriel Chalita em 2012? E se positiva a resposta, pergunta se houve participação de Temer e se ela estava vinculada à liberação desses recursos da Caixa. Gabriel Chalita disse que os recursos da campanha vieram do PMDB Nacional, que se responsabilizou pela arrecadação. Ele acrescentou que a pequena parte arrecadada pelo comitê de campanha foi devidamente registrada no TRE e todas as contas foram aprovadas pela Justiça Eleitoral. A defesa de Eduardo Cunha disse que vai se manifestar apenas em juízo. Os advogados de Lúcio Funaro dizem que seu cliente não tem nada a declarar. Henrique Constantino disse que está à disposição das autoridades para o total esclarecimento dos fatos. O suplente de deputado Rodrigo Rocha Loures, do PMDB, apontado como o homem da mala e ex-assessor próximo do presidente Michel Temer, fica em silêncio em depoimento à Polícia Federal. No interrogatório, Rocha Loures não respondeu a nenhuma pergunta na sede da Polícia Federal em Brasília. No termo de declarações da Diretoria de Investigação e Combate ao Crime Organizado da PF, consta que, por orientação de sua defesa, o declarante lança mão do direito de permanecer em silêncio. Rocha Loures apareceu de cabelo raspado para depor. O ex-assessor especial do presidente Michel Temer tinha pedido para não passar pelo procedimento comum a quem ingressa na prisão. A defesa de Loures havia solicitado ao Supremo Tribunal Federal para que não fosse imposto a seu cliente tratamento desumano e cruel. Outro pedido foi para ter acesso a todo o conteúdo das gravações da delação dos executivos da JBS Friboi antes do depoimento de hoje. O advogado de Rocha Loures, César Bittencourt, disse que não há a menor possibilidade de que o cliente faça a delação premiada.
Na última terça-feira, Rocha Loures teve o pedido de habeas corpus negado pelo ministro Ricardo Lewandowski do Supremo Tribunal Federal. Ele está preso desde o último sábado por ordem do ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato no Supremo. No presídio da Papuda, divide cela com o doleiro Lúcio Funaro, ligado ao deputado cassado Eduardo Cunha, do PMDB. Rocha Loures e o presidente Michel Temer são investigados no mesmo inquérito por corrupção e tentativa de obstrução da justiça. O ex-deputado é acusado de receber uma mala com R$500 mil em propina da JBS Friboi em nome de Temer. O suposto suborno seria a primeira parcela de R$480 milhões que seriam pagos ao longo de 20 anos. Loures foi flagrado recebendo a mala das mãos de Ricardo Saldi, executivo da empresa e um dos delatores. Ele chegou a devolver a mala com R$35 mil a menos e depois fez um depósito no valor que faltava. A revista Veja afirma em sua capa da edição dessa semana que o Planalto observa de perto as ações do ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin. Segundo a revista, a Agência Brasileira de Inteligência foi acionada para espionar a vida do ministro com o objetivo de encontrar qualquer detalhe que possa fragilizar sua posição de relator da Lava Jato. De acordo com a publicação, aos olhos do Planalto, a homologação da delação dos irmãos Batista da JBS Friboi por Fachin foi uma traição. Ainda segundo a revista, a ABIN já teria encontrado indícios de que Fachin também teria voado no jatinho da JBS, assim como Temer. Agora há pouco, o site da revista Época publicou que a Procuradoria-Geral da República teria um novo áudio entregue por Joesley Batista, dono da JBS Friboi, em uma suposta conversa com o presidente Michel Temer. A revista não divulgou o conteúdo da conversa, mas, de acordo com a publicação, o material pode ser capaz de complicar ainda mais a situação de Temer. Segundo a revista Época, a gravação estaria sendo mantida em segredo e os investigadores ainda não sabem o momento em que ela poderia ser usada. Negociando uma delação, o ex-ministro petista Antônio Palocci desistiu de 12 testemunhas que deveriam ser ouvidas no processo em que responde com o ex-presidente Lula em relação à compra de um terreno pela Odebrecht para o Instituto Lula. Entre as testemunhas dispensadas pelos advogados de Palocci estão o ex-ministro José Eduardo Cardoso, os senadores Jorge Viana e Lindbergh Farias, o ex-senador Eduardo Suplicy, todos do PT, além de empresários como Jorge Gerdau. Todos já foram ouvidos em outra ação a qual Palocci também responde na Justiça do Paraná. As dispensas foram autorizadas pelo juiz Sérgio Moro. Operação da Polícia Federal em conjunto com a Comissão de Valores Mobiliários cumpre mandados de busca e apreensão em escritórios da JBS Friboi em Brasília e em São Paulo. Na capital, executivos foram levados para prestar depoimento à força. Viaturas da Polícia Federal chegaram à sede da JBS Friboi, que fica na Marginal Tietê, por volta das 10 da manhã. Os agentes levaram computadores e documentos e aqui mesmo cumpriram mandados de condução coercitiva. Executivos da empresa foram levados à sede da PF para prestar depoimento. A saída das viaturas aconteceu por um portão lateral. A ação foi coordenada com a Comissão de Valores Mobiliários, a CVM, órgão que tem a função de regular e fiscalizar as operações do mercado financeiro. A PF e a CVM atuam juntas desde 2010, quando foi firmado um acordo de cooperação para combater atos ilícitos contra o mercado de capitais. Os 3 mandados de busca e apreensão e as 4 coercitivas foram autorizadas pela Justiça Federal de São Paulo. A Polícia Federal investiga a venda de ações da JBS feita pela empresa controladora AFB Participações e a atuação do grupo na compra e venda de dólares. As operações aconteceram dias antes da divulgação das delações premiadas dos executivos da empresa, entre eles os donos Wesley e Joesley Batista. Há suspeita do uso indevido de informações privilegiadas para a realização das movimentações financeiras. Em maio, a CVM divulgou comunicado ao mercado sobre a abertura de 5 processos administrativos para a apuração das transações. Na operação de hoje, técnicos acompanharam os trabalhos dos policiais. A compra antecipada de cerca de $1 bilhão teria levado a empresa a obter ganhos financeiros, já que a cotação da moeda disparou 8,15% e as ações da JBS Friboi sofreram forte queda.
Com a manobra, segundo a Polícia Federal, as empresas obtiveram vantagens no mercado de capitais em um contexto em que quase todos os investidores ficaram no prejuízo. O uso de informações privilegiadas para lucrar no mercado financeiro é crime que pode gerar penas de 1 a 5 anos de reclusão e multas de até 3 vezes o valor da vantagem ilícita obtida. Na semana passada, a Justiça Federal em São Paulo decretou o bloqueio de 800 milhões de reais de Joesley Batista. Por causa da repercussão da operação da Polícia Federal, as ações da JBS fecharam hoje em queda de 2,67%. A assessoria de imprensa da JF Holding e da JBS Friboi informou que as empresas dos irmãos Batista, alvo da operação desta sexta-feira, entregaram os materiais e documentos solicitados. O texto diz ainda que a companhia segue colaborando e está à disposição das autoridades para demais esclarecimentos. O ex-diretor da Petrobras, Renato Duque, afirmou que a ex-presidente da Petrobras, Graça Foster, sabia de propinas na Petrobras. A informação é do jornal Folha de São Paulo. Duque disse que Graça Foster o chamou em seu gabinete e confirmou que sabia dos desvios da estatal, mas que precisava da ajuda dele para fazer o que tinha de ser feito. Em depoimento ao juiz Sérgio Moro, Renato Duque disse que na época Graça Foster estava na diretoria de gás e energia da Petrobras. Preso pela Operação Lava Jato há pouco mais de 2 anos, Duque tenta fechar acordo de delação premiada com o Ministério Público, sem sucesso. O jornal informa que não conseguiu contato com a ex-presidente da estatal para falar sobre as suspeitas. A temperatura despencou aqui em São Paulo nesta sexta-feira. E se preparem, porque durante a madrugada o termômetro pode chegar aos 6 graus. Vamos à previsão com Mariana Armentano. O inverno ainda nem começou, mas o frio já deu as caras. E se você acha que já está frio agora, se prepara para a madrugada, viu? As temperaturas vão cair ainda mais e o sábado vai amanhecer com apenas 7 graus. E à tarde não vai fazer mais que 18. Aí no domingo o dia também vai ser gelado, com temperaturas entre 7 e 21 graus aqui na capital. E na segunda-feira teremos mínima de 10 e máxima prevista só de 22. Agora vamos ao comentário de cultura com César Giob. Começa hoje, em 13 unidades do Sesc São Paulo, o Festival Internacional Sesc de Circo, que segue até o dia 18, com 31 atrações, 13 delas internacionais. São mais de 100 atividades entre espetáculos, intervenções e oficinas. Uma das apostas desta edição é o vietnamita A.O. Lang Pho, que abre o festival depois de ter percorrido a Ásia e a Europa. Do Brasil, destaque para os irmãos Luiz e Pedro Sartori do Vale, conhecidos mundialmente pela maestria no arco e flecha. A programação completa está em circos.sescsp.org.br. A Galeria Estação, que fica em Pinheiros, celebra seus 12 anos abrindo amanhã uma exposição dedicada à obra do artista sergipano Cícero Alves dos Santos, conhecido como Véio, um apelido que vem da infância. Ele trabalha com pedaços de madeira encontrada e só completa a figura que ela sugere. É hoje um dos nomes mais destacados da arte popular brasileira. Já participou de importantes exposições no Brasil e no exterior, como na Fundação Cartier, em Paris, na mostra comemorativa pelos 30 anos da instituição. E a edição 2017 do Festival Cultura Inglesa reúne neste domingo, no Memorial da América Latina, a cantora inglesa Charli XCX e a rapper brasileira Carol Conká, num tributo a David Bowie. A programação tem mostras de cinema e teatro em outros pontos da capital paulista. O Teatro Cultura Inglesa apresenta a peça Unfaithful, do irlandês Owen McFerty. Sob a direção de Lavínia Panunzio, o elenco, formado por Noemi Marinho, Hélio Cícero, Luna Martinelli e Laerte Quésimos, vive 4 personagens ligados pela sensação de que foram enganados pela vida. Já a fotógrafa Jade Matarazzo, da ilustre família paulistana, mas radicada nos Estados Unidos há mais de 30 anos, traz a São Paulo fotos feitas em suas andanças pelo mundo nos últimos 10 anos. Na galeria, Jos Laviero e Guedes. Boa noite.
E nós ficamos por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Uma excelente noite, um ótimo final de semana. Até segunda, Ju. Até segunda, Gabriel. Uma boa noite para você. Fique agora com Rony Von no Todo Seu. Participe da prova ciclística 9 de julho. Inscrições abertas no site gazetaesportiva.com/prova 9 de julho. Assista agora, Todo Seu.